agora estão os pequenos e simples cristãos que mal sabem falar direito. Eu não vou ter tempo de pregar todo o contexto que eu queria para vocês, mas se vocês continuarem todo o capítulo 3, vocês vão ver que a Bíblia diz que os discípulos eram indoutos, eles não tinham escolaridade, eles não tinham passado pelo crivo, por exemplo, de um mestre teólogo, eles não tinham entendimento completo da Torá que tinham os fariseus. Então veja que a simplicidade deles de confiar somente nas palavras de Jesus eram suficiente para que eles pregassem com autoridade no que ouviram da boca de Jesus, para que milagres acontecessem. Então mesmo Jesus que opera aqui, opera em qualquer lugar. Amém? Ele opera aqui, diga comigo, ele opera aqui, ele opera em mim, ele opera na minha casa e nos meus familiares. Ele é Deus. Amém, Jesus? Se tiver alguém, a Bíblia fala, onde tiver 2 pessoas ou 3 clamando em nome dele, ele se faz presente. Então o Senhor está entre nós, amém? E nós não podemos dar descrédito à palavra, nós temos que crer no que está escrito. E o primeiro milagre que acontece na vida da igreja, em toda a história da igreja, acontece no momento que a igreja está sendo abastecida de orações. Como assim? Vamos ler comigo? E Pedro e João subiam juntos para fazer o quê? Ao templo para a hora da oração, a nona. Quer dizer, eles tinham um hábito, eles tinham um cuidado de todos os dias se prostrarem diante de Deus em oração. Eles não levavam uma vida, quando nós acharmos que estamos meio fracos espiritualmente, aí a gente vai lá orar na igreja, é isso que está escrito? Quando eu estiver doente, quando eu estiver passando por um pleito muito difícil, aí eu vou buscar a Deus. Não, a Bíblia fala que Jesus disse que eles sempre tinham que permanecer unidos e perseverantes. E a oração não é perseverar? Alguém de vocês já orou muito por uma coisa, já recebeu o que você orou? Alguém já orou por algo que você, aliás, alguém já recebeu algo que por um tempo você orou? Pastor, eu já recebi. Foi um pleito, talvez para você na primeira oração você abre o olho, nada. Na segunda, na terceira, é uma batalha. Então veja que muito tempo estava dedicando Pedro e João para fazer o quê, gente? Para orar, para se apresentar a Deus na casa de Deus. Então entenda, não é para você um descarte de tempo estar aqui. Amém? Há uma perseverança importante. Lembra que eu vou falar, a Bíblia fala que a igreja, alguns ali estavam orando, mas a Bíblia relata Pedro e João. Quer dizer, às vezes nós podemos estar numa igreja lotada, cheia de gente, com gente lá na porta, mas às vezes só o Pedro e João estão indo buscar de verdade. Então diga comigo assim, Deus, me ajuda a ser como Pedro e João. Qual que é essa intenção? De que eu esteja buscando com sinceridade do coração. Não só por ir, não só por estar. Aí acontece o seguinte, versículo 2. E era trazido um homem, um varão, que desde o ventre de sua mãe, ele era coxo, ele era paraplégico, o qual todos os dias se punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então assim, da mesma quantia de vezes que todos os dias o João e o Pedro iam orar, todo dia algum destes fariseus colocavam também um doente na porta do templo. Então veja, irmãos, que é aquela coisa, tem momentos que você passa junto aqui, junto com o pastor Jefferson, ou talvez com um obreiro, algum dia aqui que o pastor está todo dia pregando para você e nada acontece. Até que chega um dia que acontece isso aqui, versículo de número 3. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse, olha para nós, olha o exemplo. Se a gente é exemplo, as pessoas poderão olhar em nós e ver Jesus. E olhando para eles, esperando receber alguma coisa, junto comigo eu peço agora. E disse Pedro, não tenho nem, mas o que tenho, se eu não tenho prata, não tenho ouro, que era o que ele esperava. O que ele tinha para dar? Ele tinha Jesus para dar. Ele tinha um milagre para dar. Agora, eu pergunto para você, você acha que o Pedro acordou de manhã pensando nisso aqui? Você acha que ele passou pensando, hoje eu vou curar uma pessoa paraplégica?
Ninguém está esperando isso, ninguém pensa. Você pode orar muito tempo por uma pessoa, mas você sabe que de nós mesmos nós não podemos fazer? Por mais que você conheça muito, nós não sabemos. Então é uma ação de quem? É uma ação de Deus, é o Espírito Santo que trabalha para corroborar tanto para quem vai falar, como para quem vai ouvir. Então, enquanto o pastor prega, a inspiração do Espírito Santo vem ao meu coração, ou quem quer, o pregador que está pregando, e a palavra adentra o coração daquele que precisa, e a coisa muda. Por quê? Aí ele fala, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. Meu irmão, quantas vezes os discípulos no tempo de Jesus, vivo como homem, quantas vezes você viu os discípulos curar alguém? Você é um leitor da Bíblia? Você sempre escuta o pastor pregar. Pelo menos as pregações que eu fiz, algum dia você viu algum discípulo curar alguém ou libertar alguém nos dias de Jesus? Não. Aliás, perdoe-me, a minha fala foi errada. Libertar, eles oravam e libertavam sim as pessoas, mas não curavam. Não há um registro nos evangelhos que os discípulos curaram alguém. Então, o primeiro momento que a igreja começa a impactar de verdade é quando acontece o que, gente? O primeiro milagre, que é uma cura. Não é alguém ficar milionário, não é alguém passar, resolver um casamento, que tudo isso é válido, prosperar é válido, amém? Ter uma família restaurada é válido, mas o que chama a atenção dessas pessoas é o quê? Uma cura. Algo que humanamente falando, pense que hoje a medicina é limitada hoje. Tem muito recurso, mas é limitada? É. Então, pensando nessa época aqui, pensando em recursos para alguém que andava, aliás, alguém paralítico voltar a andar, era quase que fosse um fenômeno mundial. Era uma coisa que ninguém imaginaria acontecer. Aí eles estão chegando na igreja, termina a oração, olha que ele está passando o Pedro e o João, dá uma esmolinha aí, porque talvez, imagine, por exemplo, na porta tem dois lados. Vamos dizer que todas as vezes que o Pedro e o João passou por ali, nunca teve um encontro de o João ou o Pedro ser tocado por aquele mendigo e pedir uma moeda, mas hoje coube sorte que foi o Pedro. Tomara a Deus que pessoas que precisam encontrem você. Por quê, pastor? Eu não quero não, já estou cheio de problema. É porque você não é de Jesus? Então você pode sim, você tem a habilitação do céu, você tem a CNH do céu, carteira, nacional, carteira, não vai dar certo a minha conjectura aqui, a tua habilitação do céu para falar do nome de Jesus e Deus operar milagre. Então o que está acontecendo? Um milagre extraordinário, mas como isso acontece? Vamos entender todo o enredo, oração contínua. Todos os dias tinha um momento para orar, um momento para buscar a Deus, eles tinham comunhão, e no momento veio a inspiração, olha, eu não tenho dinheiro para te dar não. Você sabe que o Pedro era meio truculento, meio difícil de falar com ele, né? Não tem pessoas que às vezes falam gritado, né? A pessoa meio bruta. Irmão, entenda, Deus usa quem que Ele quer. E o Pedro, eu não tenho ouro, eu não tenho prato para te dar não, mas em nome de Jesus levanta que você vai ver que você vai levantar. Aí o homem levanta. Só que eu acho interessante, é o versículo seguinte, versículo de número 7, e tomando pela mão direita, e logo os seus pés, vem aqui, por favor, o coxo agora, olha o que está acontecendo com o coxo, irmãos, vai lá coxo, deita aí, deixa eu te arrastar, e deita, era para te arrastar mesmo, essa era a intenção, e eu falo, você não levanta, tá? Em nome de Jesus, fique de pé, levanta, você não vai levantar, levanta, vai tomando. Aí ele salta e fica de pé. Você está entendendo que o Pedro é um provocador de milagre, ele provocou ele. Mas eu não consigo ficar de pé, consegue sim, vamos, levanta. E ele ficou de pé, obrigado. Então quer dizer, tem momentos que a gente está tão acostumado em estar com um problema, que alguém só precisa fazer o quê? Despertar você. É só fazer assim? É fácil. As coisas de Deus é difícil ou são simples? São simples, mas quem complica? Não adianta você ter o maior curso teológico, ser um mestre em toda a leitura, saber capítulo e versículo por versículo, se você não entende as coisas mais simples de Deus. Por isso agora,
Eu falei para vocês que não poderia ler tudo, mas para você entender, o Pedro, então, ele provocou a fé, provocou nele, então, o desejo, ele se levanta, e acontece uma coisa séria a partir de agora. As pessoas deixam de crer no milagre que vem, como que acontece, de que jeito aconteceu e por quê. Até porque se tivesse, por exemplo, uma receita, todo mundo ia querer aprender a receita. Não é verdade? Não existe uma receita. Como que faz? Porque você já viu, por exemplo, eu já vi pessoas falar assim, passou um calor no meu corpo e acabou a dor. Já ouviu gente contar assim? Pastor, isso aí é loucura, isso aí é coisa da mente. Não é. Outra pessoa fala, pastor, eu senti um arrepio da cabeça aos pés à cabeça e passou. Não sei como é que pode. Eu sei, Jesus curou. Né? Tem outras pessoas que sentem um frio, um calafrio. Então tem várias maneiras de Deus agir. Agora, a pessoa que precisa da cura, ela também tem que entender que a palavra dada para ela é a palavra para levantar. Agora imagine, o Pedro estende a mão, ele, eu não vou, eu quero uma moeda de prata. O que é melhor, uma moeda de prata para comer alguma coisa daqui a pouco, ou poder levantar e trabalhar e comer o resto da vida? Né? Então, automaticamente, tem pessoas que ela prefere continuar doente. Agora, eu vou entrar num lugar agora que pode ser doloroso, tá? Quando eu digo pode ser doloroso, não especificamente para quem está aqui, mas para quem também assiste essa mensagem em casa. Deixa aqui, vai comigo em Atos 16. O versículo que eu vou ler é o 16 também. Atos 16, versículo 16. Lembre que o primeiro milagre acontece na igreja, e aí começa uma certa represária. O que é uma represária, irmãos? Eles começam a perguntar, Pedro, por quê? João, por quê? Como que aconteceu isso? Aí o Pedro e João falam para eles, olha, isso aqui aconteceu porque vocês rejeitaram Jesus, mas este que vocês rejeitaram foi no nome dele que oramos e ele levantou. Quer dizer, vocês não aceitam, mas nós que aceitamos, falamos no nome dele e o milagre aconteceu. Sabe o que fizeram com eles? Prenderam. Normalmente é assim, quando você leva uma vida de fé, por mais que você tenha a sua convicção e certeza de fé, você vai ter que defender ela ainda que seja nas piores condições. Está todo mundo indo para um lado, eu estou na palavra. Está todo mundo falando que é assim que funciona, você está onde? Eu vou ficar aqui, eu não vou sair do que a palavra diz. Quem crê, diga amém. Atos 16 acontece agora algo semelhante, versículo 16. E aconteceu que indo nós à oração, mais uma vez aqui, o que a igreja tem que estar sempre fazendo? Sempre está orando, sempre em oração. Nos saiu ao encontro uma jovem, e esta menina jovem, ela tinha o que, gente? Um espírito de adivinhação, que era um demônio, a qual, adivinhando, dava grande lucro. Recentemente eu recebi uma mensagem, eu até na verdade vou ser sincero, não vou mentir para você, seria mentira, seria engano, seria uma coisa muito errada se eu mentisse para você. Enviaram para mim que tem uma rede social agora, que fizeram um filme do Allan Kardec, alguém chegou a ver? Já ouviu falar? Já viu o filme? A senhora assistiu? Eu não tinha procurado a história dele, né? O próprio Kardec falava que as pessoas têm essa questão do espiritismo, né? Ele falava de uma coisa que ele só contou, ele não vivenciou. Ele falava das pessoas, mas ele mesmo não vivenciou. Então, quer dizer, ele fala de uma coisa que ele achava. Pelo contrário, Jesus Cristo, ele mostrou o que é diferente de você falar do que você pensa, ou do achômetro, ou daquilo que é fato. Né? Então veja o que está escrito aqui, essa moça tinha um espírito de adivinhação, então toda pessoa, porque eu lembro quando você era criança, isso aí é tudo demônio, é um espírito de adivinhação. Tem pessoas que ela vai dizer, por exemplo, que ela vai lá falar com tal pessoa, porque tal pessoa chama a vozinha, chama, né, o bisavô, porque você na outra vida, você já viu gente com esse tipo de charlatanismo? E você sabe que quem está por trás disso tudo é o demônio, há um espírito maligno ali. Então, para a gente conseguir compreender isso, não apontando, não criticando a religião, mas a gente tem que apontar o que está declarado na palavra. O que não está na palavra,
nós tiramos do nosso entendimento, porque aquilo não vem de Jesus. Muitos usam ensinamentos de Jesus de acordo com o que eles querem, conforme a doutrina que eles criam. Por isso, então, o Paulo agora, aqui nessa história, tem uma menina que na cidade todas as pessoas tinham consulta com ela. Por que tinha essa consulta com ela? Termina o versículo, a qual essa menina fazia o quê? Adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Irmão, tem coisa ruim que dá? Tem coisa ruim que dá? Que dá lucro. Tem coisas que não são boas, que ela dá lucro. Por exemplo, a pessoa ela abre um estabelecimento, e lá nesse estabelecimento, em todas, vamos dizer que a pessoa abre uma lanchonete. Uma lanchonete, todos vendem bebida. E bebida dá? Eu não bebo, não tenho a prática, mas eu vendo. Pastor, não existe um comerciante cristão, então, porque todo comerciante vai vender a bebida. Eu penso no meu coração e acredito que se a pessoa firmar no que a palavra diz, Deus vai guardar ela e vai fazer suprir qualquer falta que a bebida entraria no lugar para vencer. Entenda, mas isso tem que ter o quê, irmão? Fé. Você tem que ser provocado à fé, você tem que crer em Deus falar com você e você agir. Eu vou dizer, eu conheço pessoas cristãs que vendem. Gente, eu conheço, não sei se vocês viram falar, de um tempo atrás, aliás, quem me enviou esse caso foi o próprio irmão Adelar, os narcopentecostais, o narcopentecostalismo, né? Quer dizer, eles pegavam dízimo, oferta para levar na igreja, mas era da onde o dinheiro? Né? Já deu para dizer, o narcotráfico. Então, quer dizer, tem coisas que dá lucro. Tem coisas que o demônio vai usar pessoas, coisas, porque as pessoas muitas vezes, se não são dominadas pelo Espírito Santo, o espírito da ganância domina elas. Entenda aqui, irmãos, a Bíblia diz que essa menina, ela tinha um espírito de adivinhação. Só que assim, agora a narrativa, a Bíblia conta isso. Mas quando alguém chegava lá, ninguém sabia que ela tinha um demônio. Ela falava normal. Até porque ninguém vai até uma pessoa que tem uma cara de demônio, vai? Ela tem cara de demônio. Eu vou matar você, eu vou acabar com você. Ninguém vai atrás disso aí, irmão. Apesar que vai, né, gente? Tem gente que vai lá na macumba, na bruxaria, no feitiço. Tem gente que gosta dessa coisa ruim, né? Dessa perversidade. Só que o que nós estamos encontrando aqui é a narrativa, o escritor é o Lucas, ele descreve, essa menina tinha um espírito de adivinhação. Só que o Paulo, o homem de Deus, nós que somos de Jesus, quando tem uma coisa que está nos inquietando, que não vem de Deus, porque tem momentos que somos inquietados pelo próprio Deus. O que é ser inquietado pelo próprio Deus? Deus está falando com você algo que Ele quer que você faça e você não faz. Aí você fica como? Inquieto, porque Deus está chamando você para algo, Deus está dando direção para você para fazer algo, mas você não faz. Aí o que acontece aqui no versículo 17? E esta fazia o quê? Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens que anunciam o evangelho, o caminho da salvação, são servos do Deus? Irmão, qual que é o demônio que vai querer jogar para o time de Jesus? Vai ter, gente? Não vai. Agora, eu vou fazer só uma pequena, como diz, uma pequena analogia. Imagine, por exemplo, que um governo, para poder governar, ele tenha que ter pessoas que têm ideias diferentes da dele para ele conseguir governar. Você está entendendo o que eu quero dizer? Ele vai fazer o quê? Ele vai se aliançar com certas coisas. E aqui é onde mora um grande problema, que tem pessoas que para poder ter lucro, ela vai fazer aliança, ela vai aceitar o que não vem de Deus. E aí eu fico pensando, a vida passa ou não? Gente, eu fiz um atendimento ontem para uma pessoa de 78 anos. E eu perguntei essa palavra, eu queria que você me respondesse a mesma pergunta que eu fiz para essa pessoa. Eu falei assim, você se importa com a sua salvação? Responda para mim. Você se importa? Eu de verdade, eu me importo, todo dia.
Todos os dias eu me importo, eu cuido da minha salvação, orando, buscando, levando a vida a sério, levando a palavra de Deus em consideração para tudo na vida. Aí essa pessoa falou, pastor, eu vou dizer para o senhor, eu busco sim a salvação, mas do meu jeito. Mas como que é do seu jeito? Ah, pastor, é do meu jeito, é o jeito que eu gosto de ser. Eu sou assim e eu acho que Deus vai me salvar desse jeito que eu sou mesmo. Aí é a mesma coisa, por exemplo, de você passar o mês inteiro em casa dormindo e chegar no final do mês e esperar pagamento. Então tem muitas pessoas que esperam receber de Deus algo que nunca se prepararam para receber. Agora, veja que essa menina, com a intenção dela de falar que esses são os grandes pregadores do Santo Evangelho, qual que é a intenção dela? Se eu ficar amigo, não mexem comigo. Agora eu quero que vocês me desculpem, tá, gente? Eu quero que vocês pensem nessa palavra agora para vocês também, mas também como cristãos verdadeiros, para vocês nunca esquecerem do que eu vou falar agora. Sabe qual que é o pior demônio? Não é aquele que está lá, sabe, na casa de prostituição, nas bodegas onde as pessoas estão lá tomando. Não é lá naquelas casas de motel onde está acontecendo orgias. Esses demônios lá, a gente sabe que ele está fazendo o quê? Está agindo, está perturbando. Mas sabe qual que é o pior demônio? Aquele que age onde? Não olha para a pessoa, mas olha para o lado assim, ó. Aquele que age dentro da igreja. Como assim, pastor, dentro da igreja? O senhor está me deixando com medo? Não. Quero te explicar uma coisa. Tem pessoas que ela fala de Jesus, ela está com você todo dia. E outra coisa, leia o que está escrito no versículo 18. Eu vou continuar falando a mesma coisa. Paulo, e isto fez ela por muitos? Quer dizer, irmão, se o Paulo não tem um discernimento de Deus, essa menina continuaria fazendo o quê, gente? Vem aqui, Gustavo. O que essa menina fazia? Viu? Você quer ser bem, ficar bem na vida? Ó, fale com aquele irmão de óculos ali, ó. Esse é de Deus, mas pensa num homem de Deus. Ó, tá vendo? Esses ali são tudo, ó, tá vendo aquela irmã de Jesus. Vamos falar a verdade. O que essa menina está fazendo, irmãos? Uma propaganda, mas nós chamamos essa propaganda do quê? Quando a gente sai para a rua. Hã? O que ela está fazendo? Quando a gente pega, por exemplo, aqui, a gente pega a revista, pega lá o panfleto, a gente vai para a rua fazer o quê? O que ela está fazendo? É fácil pegar um demônio assim, irmão, que evangeliza? É fácil você perceber que aquilo ali é algo do diabo? Não é. Então esse demônio muitas vezes opera onde? No nosso meio. A pessoa está junto com você, mas ela tem ideias totalmente controversas à palavra, ela critica tudo, ela está sempre do contra, é aquela pessoa que está sempre, não, pastor, é que a gente tem que aprender a se posicionar. Irmão, quantas vezes nós caímos nesse conto de fadas? Essa menina dava lucro para aqueles homens porque ela tinha um espírito que adivinhava, não era ela que adivinhava, era um demônio. E esse demônio que adivinhava por ela, sabendo que se o Paulo descobrisse que ele estava ali, o que aconteceria? Ele ia perder a casinha dele. E é assim que o diabo age muitas vezes, porque tem pessoas que ela está na igreja e não se liberta. Continua bebendo, continua fumando. Eu vou te falar uma coisa, você não vai escandalizar? Promete, não escandaliza? Quem está em casa não escandaliza, não. Mas, irmãos, é muito triste falar, mas tem pessoas dentro da igreja que traficam, que enganam. Gente, eu tive um atendimento de uma vez que eu fiquei impressionado de uma pessoa que usava nome de irmão da igreja para poder comprar. Ah, estou precisando, pegava o CPF, chama-se, como é que é o nome desse crime, irmão? Você pega? Estelionato. Pessoa era estelionatário, usava a bondade, a caridade dos irmãos, aí saía dessa igreja e ia para outra, chegava lá, irmão, a paz. Quem que estava fazendo essas coisas, irmão? Quem que estava agindo nessa pessoa? Ah, pastor, essa pessoa é mau caráter. Eu entendo que essa pessoa é mau caráter. Ela quer fazer aquela coisa errada. Ela quer errar, mas toda obra maligna vem do diabo. Então, quem está atrás dessa menina é um demônio. E o que o demônio está fazendo nela? Evangelizando. Diga misericórdia. Não foi o que Jesus disse? Que até nos púlpitos estarão quem? Os lobos disfarçados
de ovelhas, que vão ter uma cara de alguém que prega bonito, de alguém que fala, eu amo Jesus, eu amo as pessoas, mas não tem nada de Jesus. Eu fico preocupado, partindo do princípio que a igreja começa, o primeiro milagre acontece, a igreja vai preso. Aliás, perdão, a igreja vai preso porque os líderes foram presos. Agora você vê que o demônio, sabendo que onde houver alguém de Deus, ele vai ser expulso, ele começa a agir diferente. Eu não vou prender o Paulo, porque se eu prender o Paulo, eu vou perder a minha morada, e aqui essas pessoas vão se libertar. Estão conseguindo entender o que eu estou pregando? Estão conseguindo entender? Então veja que, olha que comparação. O primeiro demônio que saiu ali pela oração de um homem de Deus, no princípio da igreja primitiva, na hora fizeram que eles se tornassem mártires. Sabe por quê? Mártires não, mas a expressão é errada. Mas eles conseguem nessa prisão ganhar 2.000 pessoas para o evangelho. Só para a gente, eu não tenho tempo de contar tudo, mas se vocês leem sempre a Bíblia, é bom que vocês vão aprendendo. Mas se você ler o capítulo 3, 4 e 5, no capítulo 3, aliás, 2, 3, 4, 5. No capítulo 2, 3.000 pessoas se convertem no mesmo dia e se batizam, aceitam Jesus. Amém? Aí nesse episódio da cura desse homem coxo que o Pedro e o João oraram, a Bíblia fala que nesse dia que eles foram presos, quando o Pedro abre a boca, ó, vocês rejeitaram Jesus, vocês querem saber como que ele está curado? Ele está curado porque eu falei em nome de Jesus. Alguma dificuldade para entender isso? Nenhuma. Só que eles no seu coração disseram o quê? Se prendermos, se mantivermos esses homens presos, vai ser pior. Sabe por quê? Porque naquele dia da prisão, 2.000 pessoas se converteram. Então quer dizer, já não são 3.000 convertidos, agora são 5. Então quer dizer, quanto mais bater em nós, mais crescemos. Porque o nome de Jesus se espalha naquele que crê. Guarde a sua posição. Ah, mas está todo mundo contra. E se chegar uma fase, eu não sei se pode acontecer ou não, mas se chegar uma fase como na China, por exemplo, você sabe que não pode falar Deus lá. Não pode falar Deus. Quem lembra do irmão Rodrigo, pai da moça do teclado aqui? Lembra? Pai da Elida, lembra dele? Ou dela? Ele me contando que foi para a China, e lá na China ele estava com um tradutor que falava inglês, né, um chinês que escutava o inglês do irmão Rodrigo e transmitia o mandarim, né, para os irmãos chineses lá. E aí ele foi almoçar e logo após tirar a comida, na casa de umas pessoas que eles estavam reunidos, sentadinho ali de cócoras, assim, de braço, de cócoras, não, de perna cruzada. Aí ele termina de comer, ele fala God, não sei o quê, né? Não sei falar inglês, ele agradece. E ele, não fala isso, não fala, pelo amor de Deus, que eles prendem a gente aqui, ninguém nem vai achar nós mais. Quer dizer, é um país que é totalmente contra a fé, contra Deus. E lá tem pessoas pregando? Tem. Mas e se morrer, Deus manda outro? Amém, Jesus? Então entenda, irmãos, e se chegar um tempo desse no nosso país, irmão? Se falou de Jesus aqui, cai fora. Então veja que o que está acontecendo aqui, irmãos, o demônio está se disfarçando. Então eu vou pedir a você, peça a Deus, ore a Deus, Deus, não deixe nenhum demônio disfarçado de anjo perto de mim. Porque tem pessoas perto de nós, que na verdade ela está o quê, irmão? Endemoniada, te tratando bem. Paz, irmão. Eu não estou para você olhar para os irmãos com cara de demônio, pelo amor de Deus, tá? Com cara de demônio que eu digo no sentido da pessoa, essa pessoa está endemoniada, essa pessoa me trata bem. Mas a gente tem que ter um crivo espiritual. A gente tem que ter um entendimento não somente de caráter, não somente de lisonjas em palavras, não somente daquele sentido de você conseguir identificar. Eu acho que essa pessoa é malandra, porque tem muito malandro que você sabe que ele é malandro só depois que você descobre, porque você nunca imaginava que ele era. E essa menina é uma menina normal, uma jovem, a Bíblia fala que ela tinha um espírito de um demônio. E quando que descobre isso, irmãos? Para onde que o Pedro estava indo mesmo, quando começa a história, a gente começou aqui agora? E o Paulo está indo para onde? Para a oração. Então, quem tem comunhão com Deus, vai ter discernimento para entender o que é de Deus e o que não é. Amém, Jesus? Termina comigo o versículo 18. Vou ler de novo o versículo 18.
E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, de que jeito que ele ficou? Quer dizer, essa pessoa está evangelizando, mas não sinto paz, tem uma coisa estranha aqui. Não está legal, eu nunca pedi nada para ela. Como diz um ditado católico, né, irmão? Quanta esmola é demais. O senhor desconfia, tem alguma coisa errada aqui. Aí ele fala, né? Voltou-se e disse, para quem que ele disse? Gente, por favor, eu vou pedir que você lê de novo essa parte. Voltou-se e disse, o que o Paulo entendeu, irmão? É um demônio. Não é essa menina. Tem um demônio falando na boca dela. E ele entendeu que esse demônio estava fazendo o quê, gente? Evangelizando. Falando que eles estavam pregando o reino dos céus. Olha a importância de você ter uma comunhão verdadeira com Deus. Ser próximo de Deus. Não levar a vida com Deus na brincadeira. Por que ele termina dizendo? Versículo ainda 18. Aí ele diz, em nome de Jesus Cristo. Ele não bateu nela, não deu chicotada. Ele disse, em nome de Jesus Cristo. Leia bem alto. Te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Então entenda, irmãos. O mesmo demônio que estava nas pernas do coxo na Porta Formosa, era o mesmo demônio que estava colocando a adivinhação na boca da menina. Então o demônio não é só aquele que está na boca de fumo, é ele que está agindo lá. Você já viu pessoas jovens mexendo com essas coisas horríveis? Com droga, com bebida. Irmão, eu me lembro de um primo da minha esposa, que eu me lembro quando eu conheci ele, jovem ainda, na época eu já estava casado com a minha esposa, tinha ali meus 19 para 20 anos, mas eu me lembro que ele era um rapazinho dos seus 15 anos, e ele era muito bonito. Quando eu falo assim, na expressão que ele fazia, ai meu Deus, como é que a pessoa vai lá? Modelo, ele ia desfilar. Aí ele ia para desfilar e era uma pessoa bem vista até no meio. E ele foi fazer um desfile em São Paulo, apresentaram uma tal de cocaína para ele, e hoje, se você olhar para ele, um jovem, hoje ainda é jovem, né? 10 anos, deve ter seus 25, 20 e poucos anos, 20, 26, alguma coisa assim, ou um pouco mais, um pouco menos. Mas, se você olhar para ele, você fala que ele tem 100 anos, 50, 70 anos, tranquilo. Porque um demônio desfigura uma pessoa. Então, assim, tem pessoa que você vê que ela está entregue já na mão do diabo, mas tem pessoa que ela está muito bem, mas o diabo continua usando ela. Quer dizer, ela está muito bem, mas os sentimentos, o caráter, a maneira de agir, a maneira de falar pode ser muito bonita, mas a pessoa, não está com Deus. Agora, lembra que eu perguntei? Tem coisas que dá o que para a gente? Dá lucro. Dá lucro continuar sendo assim, dá lucro continuar sendo assado, dá lucro eu continuar, ou seja, é aquela coisa, a pessoa vai namorando com o diabo. Eu uso umas palavras às vezes meio estranhas, né? O que é namorar com o diabo, irmão? No tempo do namoro, como que é? Quem já namorou? Só o Gustavo que não sabe o que é isso. Não vamos acender esse desejo já, não. Nós queremos esconder dele esse negócio por enquanto. Mas você lembra como que é o namoro ou não? Lembra? Aí tem o irmão Zanetinho e fala assim, ih, mulher, faz 50 anos. Brincadeira, querido. É que eu visitei o senhor ontem, né? O senhor falou, pastor, vamos fazer 50 já de casado, né? Mas o que é, irmãos? O que é, por exemplo, você note, por exemplo, como que é o namoro, irmão. Ah, eu te amo. Ah, eu também. Alguém namorou por telefone? Irmão Adelardo, namorou por telefone também ou não? Irmão, o senhor namorou, irmão Neudir, também? É que antigamente o telefone era mais difícil, né? Mas para os dos 20, talvez 15 anos atrás, mais fácil. Desliga você, não, desliga você. Ah, eu te amo, viu? Ai, fala para sua mãe que você vai ser minha mulher. Fala para o seu pai. Coisas do tipo, né? O diabo vai namorando com a pessoa assim, irmão. Tem muita gente que procura o diabo para ter o quê? Riqueza. Porque tudo dá lucro, dá dinheiro, dá recompensa. Só que quando o diabo leva a pessoa para a lua de mel, onde que é a lua de mel? Um lugar quente, bem aconchegante. Enquanto está namorando com o capeta, é tudo beleza. Mas e a hora que chegar a lua de mel, irmãos? Que é fogo ardente, é sofrimento eterno. Por isso eu falei para vocês de um atendimento que fiz nesses dias. Você se preocupa com a sua salvação?
Tem gente namorando com o diabo hoje, mas quando for contemplado, a carta for contemplada, você vai querer ou vai vender? Consórcio, né? Tem gente pagando um consórcio longo com o diabo, irmão, para comprar algo que você sabe que vai sofrer. Irmão, eu não tenho tempo hábil para falar mais. Se você puder, continue na sua casa a leitura, porque os homens que, quando descobriram que o demônio não tinha... Aliás, eu só vou ler o versículo seguinte, só para a gente não ficar perdido. Versículo 19. E vendo os seus senhores, no caso, aqueles que ganhavam dinheiro com essa mulher, que a esperança do seu lucro, prenderam Paulo e Silas e os levaram para a praça, à presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados, que também eram iguais eles, estes homens, sendo judeus, perturbam? Irmão, quer dizer, o demônio tem liberdade. Entendeu ou não? O demônio pode fazer o que quiser, mas quando alguém vem aqui e manda o demônio embora, eles são perturbadores. Inversão ou não? Então não pense que esse mundo está torto hoje, ele sempre foi. O demônio é bem visto, né? Vocês podem perceber. Vocês viram alguns anos atrás o carnaval, né? Já chama tudo a festa da carne, que eles imitaram a figura de Jesus, que ninguém sabe como é, mas a Igreja Católica tem uma caricatura, e eles figurando Jesus, que o demônio estava lá, zombando de Jesus. Quer dizer, o Jesus, sempre na figura do mundo, sempre perde para o demônio. Então veja que no mundo, as pessoas, elas vão ter essas habilidades de conseguir fazer que aquele que anda com Deus seja excluído, mas aquele que é do diabo, aquele que é perturbado, seja bem visto. Então, alguma novidade no que a gente vê no mundo? Não é novidade, sempre foi assim. A diferença é que quando nós não guardamos os valores, nós nos tornamos iguais, porque podemos estar dentro da casa de Deus, sendo pessoas que o demônio continua incitando. Quem pratica o erro? Não é a pessoa, né? não é a gente que pratica quando quer. O diabo incita, ele coloca posições, situações, uma mulher, um homem, um dinheiro, um lucro, algo. Ele prepara, mas eu sou induzido. Então veja que o que está acontecendo é, esses homens são perturbadores. Então quem faz o bem é o quê? É perturbador. Quem fala a verdade é perturbador. Quem prega a cura é perturbador. Quem liberta as pessoas dos demônios é perturbador. E quem faz o que é errado? Não, pastor, é liberdade? Pastor, nós somos agora, se eu for na igreja, o senhor não me chamar por um pronome neutro, eu não vou na tua igreja mais. Aí, eu acho que esse negócio serviu para alguma coisa. Algumas pessoas foram procurar saber o que é pronome. De verdade mesmo, porque algumas pessoas falam português, né? Português, nós vai, nós vem, nós fumamos. O que é pronome? Você acha que tem gente preocupada com o que é pronome, gente? Não, verdade, o que eu quero saber? Não, boa noite a todos e a todas e a Todd. É o Todinho, sabe o Todinho? Brincadeiras à parte, você entende que o mundo continua sendo mal. O que nós não podemos deixar é que o diabo continue dentro de nós, agindo em nós, incitando nós e nos impedindo de conhecer a grandeza de Deus. Amém? Então entenda, vai chegar tempos que vai ficar você, sua família, você uma pequena porção na igreja, que levam a sério a verdade. Irmãos,